Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Rádio Ciclosul. Aqui é o Daniel Bahia. Eu estou cumprindo aqui o nosso programa de acompanhar o Tour de France. Fantástico, né? Uma semana super intensa. Hoje, de novo, eu estou sem o Brenin, que está numa das aventuras malucas que ele sempre arruma, né? Eu vou só fazer um resumo para a gente do que aconteceu hoje. Foi realmente uma etapa já a caminho, né, já chegando nos Alpes. Então o Tour de France ele saiu da costa oeste da França, né, da região da Bretanha, veio cruzando a França de um lado para o outro, teve as etapas de transição. O Cavendish ganhou no plano, aquela que teve a fuga ontem. Hoje nós já chegamos nos Alpes, hoje já tivemos montanha categorizada, chegamos na cidade no Le Grand Bornand. Hoje nós tivemos 5 montanhas categorizadas, mas a largada já saía a 7%, 5 km, então assim, não está categorizada no mapa oficial, mas se for uma montanha que já deixou gente grande para trás. Foi uma etapa muito veloz, muito atípica, com 30 km de prova, já tinha um grupo de 60 selecionado, ou seja, de mais de 100 atletas para trás, já tinha sobrado já do pelotão. Muito veloz, a todo momento uma tentativa de fuga, diferente de ontem que a UAE deixou o Roglic, o Pogačar sozinho. Hoje ele ficou efetivamente protegido pela equipe dele, todo mundo rodou muito bem. O Rui Costa, o Brandon McNulty e o David Fórmulo foram os 3 principais gregários. Ontem o Mike ajudou ele, foi o último a sobrar. Hoje esses 3 gregariaram ele de forma esplêndida e nós vamos falar mais disso. Mas então, falando sobre a etapa, hoje foi uma etapa de 150 km, relativamente curta para esse pessoal, né? Saindo igual eu falei para vocês, saindo da cidade, como é que chama aqui? Francês difícil, rapaz. Oyonnax, acho que é isso que chama, até o Le Grand Bornand. E no começo da etapa, várias tentativas de fuga, igual eu expliquei. O Walter Powels, que já foi um gregário do Froome durante muitos anos, né, na época de Sky, era um dos principais gregários, tentou montar essa fuga durante várias vezes até que ele conseguiu. A fuga deu uma encorpada com bons atletas. Essa fuga chegou a entrar na etapa, na montanha, a primeira montanha efetivamente seletiva, que foi o Monte Saxonex, já bem filtrada dos principais escaladores. Eu até imaginei que fosse uma fuga de escalador vencer. Eu até acertei sem querer. Nesse Col de Monte Saxonex já começou a realmente selecionar. A gente já via que o Van der Poel estava passando dificuldade. É importante a gente ressaltar que lá no começo começou uma seleção enorme da classificação geral. O Geraint Thomas da Ineos, que era um dos favoritos para o Tour, um dos capitães, né, co-capitães da Ineos, já jogou a toalha. Hoje ele já está em 45º, a 36 minutos atrás do camisa amarela, que é o Pogačar. O Roglic, um pouco depois, também jogou a toalha, está muito forte, ele está muito machucado. A discussão agora é se o Roglic continua ou não continua no Tour. Efetivamente, ele não está em condições mínimas o cara é valente, é ciclista, é lutador, ele vai querer ficar para poder ajudar a equipe, mas considerando o porte dele, né, assim, a categoria dele, ele realmente deveria considerar, de repente, abandonar, se recuperar, de repente pensar nos Jogos Olímpicos que ele vai correr, né, pela Eslovênia, ou numa volta da Espanha, por exemplo, se a Jumbo conseguir montar um time forte para ele defender o campeonato dele do ano passado. O Roglic hoje, que chegou, agora está em 51º, com o tempo que tinha tomado ontem, ele está 39 minutos atrás do Pogačar, acabou completamente a esperança e está sofrendo, cara. Você vê que a gente vê que ele hoje chegou no grupeto do Cavendish, dos sprinters, ele chegou no final mesmo, na frente do Balai Voiture lá, aquele ônibus que o Cata Jeca, né, o que vem no final limpando a trilha.
Se a gente for falar de classificação geral já de uma vez, a gente vê que vários atletas que eram considerados favoritos a disputar pelo menos um top 5, top 10, estão completamente fora da briga. O Michael Woods, da Israel Startup Nation, da ISN, já está em 33º a 27 minutos. É claro que ele pode sair numa fuga, o Tour está na primeira semana só agora, mas já começa a ficar difícil. A gente tem o Miguel Angel Lopes, da Movistar, a 26 minutos, 32º, o Rich Porte, que é outro co-capitão da Ineos, também está com tá em 22 minutos atrás, em 27º. O próprio Alaphilippe, que eu realmente não acredito que ele, num futuro próximo, possa ser candidato a ganhar uma camisa amarela, por conta da característica dele de tipo de prova que ele é adaptado. Hoje tomou uma tempestade, está 18 minutos e 51 segundos atrás do Pogačar, está em 24º lugar. Para a gente falar da etapa, enfim, isso foi a tônica da etapa de hoje. Muita gente boa ficou para trás porque a velocidade estava alucinante, um tempo muito hostil, chuva hoje, amanhã chuva também. Os Alpes são complicados nesse ponto, o tempo vira muito e amanhã vai ser uma etapa também muito impactada pelo clima, que hoje acabou com a turma, todo mundo chegou, estava sofrendo demais. A gente viu o Van der Poel, infelizmente não, mas acabando a saga dele fantástica no Tour, né? Foi um Tour brilhante. Eu acho que se ele correr amanhã, segunda-feira, não faz sentido ele ficar acompanhando mais a prova, porque ele tem que focar realmente nos objetivos outros da temporada, que ele já tinha previsto. Ele tomou muito tempo hoje, está em 40º alguma coisa, enfim, já não faz mais diferença a briga para ele. O vencedor da etapa de hoje foi o atleta da Bahrein, o Dylan Teuns, é um belga, muito bom. O ano passado ele chegou a ganhar uma etapa de Tour de France também, o ano passado, ano retrasado, não sei. Ele escapou, ele estava nessa primeira fuga que conseguiu se estruturar a 70 quilômetros da chegada. Como tinha um cara da equipe dele escapado e todo mundo tentando buscar, ele veio só mantendo o ritmo. Ele subiu muito bem a penúltima montanha, que foi o Col d'Home, e conseguiu se consolidar naquela posição. Depois o Col de la Colombière, ele pegou os últimos escapados, que era o próprio Michael Woods, que a gente já falou, que estava escapado ali. O John Izagirre, que veio junto com ele também, ficou. O Wout Poels já tinha capturado ele no começo, e o Tans virou a última montanha sozinho e atacou até o final, desceu muito bem, é um exímio downhiller, então ele desceu muito bem o Col de la Colombière, que era a última montanha, até a chegada no Le Grand Bornand. Ele passou, para você ter ideia, a 1.618 metros de altitude, que era o Colombière, e lá embaixo no Le Grand Bornand era 922 metros, foram 14 quilômetros entre o downhill e o plano no final. Conseguiu com isso mais uma vitória para a Bahrein, uma equipe que está fazendo uma temporada excepcional, a Bahrein Vitórios. Eu estava olhando aqui as estatísticas da equipe, eles já ganharam esse ano várias corridas, as principais que eles ganharam no Tour de France, agora 2 estágios, ganharam o Campeonato Nacional da Eslovênia com o Mohoric, ganhou o Campeonato Italiano com o Sonny Colbrelli, que está com a camisa de campeão italiano, o Campeonato de Contrarrelógio da Eslovênia, ganhou a Volta da Eslovênia em uma etapa, Volta da Suíça, no critério do Dauphiné, o Marc Padun, que é um que eles questionaram por que é um excelente atleta da equipe Bahrein, que não veio pro Tour, por que ele não está aqui no Tour? Ele seria assim, realmente um problema, mais um cara para poder brigar na geral, mas a proposta era outra. Eu até li uma brincadeira que se o Marc Padun tivesse hoje aí nessa montanha junto com o Pogačar, ia ser igual uma bomba nuclear, ia ser um estrago ainda pior do que foi. Nós vamos deixar o Pogačar para o final para falar. Então, assim, dentre outras vitórias, essas do critério Dauphiné-Libéré, enfim, o Tour da Hungria, ganharam a etapa, o Giro de Itália, o Gino Marder ganhou. Então, é uma equipe que está andando muito, tá? Muitas vitórias essa temporada, eles estão de parabéns. Então, já tem 2 ontem e hoje, 2 na sequência, e realmente foi bem bacana.
E por fim, assim, para a gente dar uma resumida, a gente vai falar do Pogačar, que chegou no meio o final da etapa era o ponto crítico realmente da etapa. A gente tinha o Monte Saxonnet a 46 quilômetros da meta, que foi onde começou a selecionar realmente a classificação geral. Naquele momento ali, o Pogačar estava com a equipe bem montada na frente dele. Ainda tinha igual eu tinha comentado com vocês, o Rui Costa, o Brandon McNulty e o Fórmulo. Eles viraram essa montanha protegidos, até a Ineos até ajudou. A fuga estava escapando, mas estava dentro de um range de 5 minutos, 4 minutos. O Van der Poel já estava começando a sobrar, eles viraram essa colina, entraram no Col de Rome e já entraram forte na ponta. Esses dois gregários saíram os dois, o McNulty e o Rui Costa, já tinham saído da ponta. O Fórmula fez um movimento brilhante, ele espremeu, deixou o Pogačar bem, e o próprio Fórmula imprimiu tanta velocidade, tanta pressão, que nenhum concorrente direto do Pogačar ameaçou um ataque. Nesse momento, o Van Aert já estava sobrando também, então, enfim, já tinha um risco até do Van Aert, já não ia pegar mais a camisa amarela, já estava ficando a luz amarela acesa para ele. O único que tinha da Jumbo ali era o Vingegaard, que inclusive estão cogitando ele virar agora o líder da equipe, por ser o único que está ali, que é dedicado efetivamente à classificação geral, que está em condições de competir, porque na leitura de muitos especialistas, o Van Aert não é talvez o cara ideal para poder ainda enfrentar grandes montanhas contra esses contenders. A gente nunca sabe, esses caras são excepcionais, né? Van Aert, Van der Poel, enfim, Pogačar. Mas o Fórmula abriu bem na ponta, e quando chegou na metade do Col de Rome ele encostou e o Pogačar deu um show, faltando praticamente 30 km para a meta. Ele atacou, o único que respondeu foi o Carapaz. Nesse ataque ele deu várias acelerações, ele deu várias aceleradas, e numa delas o Carapaz não conseguiu mais responder. Ele subiu muito rápido, ele bateu o recorde dos últimos Tour de France, do Schleck, do Contador, de 2009. Ele bateu o recorde dessa montanha com 28 minutos. Depois, enfim, esse tempo está na internet, eu vou até postar no meu Instagram, mandar para o Breninho para ele colocar no Insta da Ciclosul. Ele atacou, virou o Col de Rome, desceu, o Colombier era uma leve descida, ele atacou o Colombier de novo, ele buscou toda a fuga, o único que ele não pegou, ele virou o topo do Colombier lá no alto, ele passou o Izagirre, ele passou o Michael Woods, que estava 5 minutos na frente. Então, assim, super veloz. A gente via nas tomadas de câmera todo mundo de coroa menor ali, tentando manter um chainline, uma corrente mais alinhada no cassete de trás, para não perder a eficiência da torção da corrente, para manter um aproveitamento de energia o máximo possível. Ele com a coroa grande, com o penúltimo cassete, sentado, mantendo uma cadência alta, numa velocidade absurda, parecia um adulto correndo contra júnior. Foi uma diferença física brutal. Ele, enfim, chegou daí na descida, ele começou a descer muito forte, mas eu acho que depois ele tirou um pouco o pé, tanto que o Woods e o Izagirre encostaram nele. Acho que chegou num ponto, o cara falou, não vou correr mais risco, porque é besteira, se eu cair aqui eu posso pôr tudo a perder. Ele nem sprintou, porque esses sprints no final, eles costumam ter uma demanda energética muito grande, que pode atrapalhar para a recuperação do dia seguinte. Então ele já entrou numa cadência e já manteve o passo, não fazia mais diferença, até porque o bônus de tempo ele já tinha capturado lá em cima no Colombier, se eu não me engano, ele teve um bônus de tempo ali. E realmente foi uma prova assim, monumental, foi uma obra de arte. Difícil eu não me recordar, assim, francamente falando, um cara que para disputar a camisa amarela, estando em segundo lugar na classificação geral, terceiro na classificação geral, me dá um ataque faltando 30 km, sendo franco favorito. Acho que não me lembro de ninguém ter corrido esse risco dessa magnitude e ter sido exitoso, assim. Foi um negócio, vale a pena assistir, foi fantástico.
Amanhã nós vamos ter mais uma etapa de montanha duríssima. A chegada vai ser numa estação de esqui chamada Teens, vai sair de Cluses para Teens. No Tour de 2019, quando o Egan Bernal ganhou, eles passaram o Iserran antes, e quando foram descer para a montanha para pegar a Teens, teve uma avalanche, né, que interrompeu a pista, e ali eles encerraram aquela etapa, dando pro Bernal a camisa amarela. Então vai ser a chegada vai ser aquela que não teve em 2019. Então nós vamos ver essa etapa de amanhã com uma categoria, 5 montanhas categorizadas amanhã. Vai ser super difícil, com 2 categorias e uma fora de categoria, que está no meio da etapa, mas é difícil a gente prever o que vai acontecer para amanhã. Pode ser que, de novo, o escalador, que está longe da classificação geral, tente alguma coisa mais no início, ou alguém que está tentando agora realmente brigar pela camisa de rei da montanha. Amanhã são muitos pontos em distribuição, então a gente pode ver talvez de novo o pessoal da Bahrein, o Walter Powers, que agora assumiu a camisa de rei da montanha. Mas enfim, amanhã eu acho que a UAE vai tentar controlar também para que ninguém vá embora. Os atletas têm que tomar risco, porque o que o Pogačar fez, ele realmente deu uma pressionada na classificação geral absurda. O único que está mais perto dele é o próprio Van Aert, que conseguiu ter essa diferença encurtada, porque por conta do ataque da etapa de sexta-feira, que ele chegou a abrir, né? Então ele é o único que está 1 minuto e 40, os outros estão todos na casa de 5 minutos. O Lutsenko da Astana está a 4,38, assim, o que está mais perto é em terceiro. Do terceiro até o nono está todo mundo mais ou menos na casa dos 5 minutos, ou seja, o pódio ainda está em disputa, mas assim, é mais o Pogačar perder que alguém ganhar, porque o que ele fez no contrarrelógio e mais o que ele fez hoje, ele é definitivamente o atleta mais forte do pelotão. Então ele sempre foi, agora mais ainda, o cara a ser batido, mas ele está num nível muito superior. Assim, as equipes estão destroçadas, a Ineos está toda destruída, assim, só tem um Carapaz para poder tentar alguma coisa, que é quem poderia peitar de igual para igual a Jumbo está destroçada, tem o Vingegaard, porque o Sepp Kuss está para trás, não está respondendo igual respondeu o ano passado. Aquele bonde amarelo da Jumbo que puxou o Tour de France o ano passado, desapareceu esse ano. Eles estão bem desorganizados, acho que muito por conta dessa destruição tática que o Pogačar tem realizado no contrarrelógio mais hoje, e o fato do Roglic tá fora, porque o Roglic talvez tivesse uma condição de não deixar a coisa ficar tão discrepante igual está agora. As outras equipes, a gente não consegue ver ninguém em condições de poder tentar. A própria Movistar, a gente não vê ninguém. Enfim, igual eu falei, o Miguel Ángel Lopes, o Valverde, o Mas está com 5 minutos e 15, ou seja, é muito difícil de tentar buscar esse tempo. A gente tem, então, resumindo, no top 10, o Pogačar em primeiro lugar, o Van Aert em segundo, com a 1 minuto e 48 dele, que vai lutar amanhã igual um leão para poder segurar essa diferença de tempo, mas a etapa de montanha forte igual amanhã. Talvez a última montanha não sendo tão íngreme para chegar na estação de esqui, e se todo mundo chegar junto lá embaixo, na subida diesel, talvez ele consiga segurar, mas se houver várias acelerações e ataques da classificação geral, eu acho mais difícil do Van Aert conseguir corresponder. Aí nós temos Lutsenko 4,38 em terceiro, Rigoberto Urán em quarto, a 4,46, muito boa posição. O Rigoberto sabe correr, ele realmente é um cara perigoso. Eu acredito, assim, ele tem muita chance de chegar no pódio em Paris de novo. O Vingegaard da Jumbo, igual a gente falou dele, está em quinto, a 5 minutos cravado do Pogačar. Aí nós temos o Carapaz em sexto, a 5,1. O Wilco Kelderman da Bora em sétimo a 5,13. O Enric Mas da Movistar em oitavo a 5,15. O Gaudu da Groupama francês, Groupama
a 5,52 e o Peio Bilbao fecha o top 10 a 6,41. Eu acho que tem mais um ou outro atleta bom para trás, mas acho difícil da gente ver alguma alteração assim, significativa. Claramente os atletas vão ter que tentar alguma coisa, porque o Pogačar terminar a primeira semana já botando 5 minutos na classificação geral, nos contenders mesmo, é um absurdo, e realmente esse Tour tá encaminhando para um bicampeonato, assim. Foi fantástica, semana muito ativa, amanhã vai ser chuva, vai ser etapa dura, perigosa, entendeu? Tem que ter controle, mas o Pogačar falando que prefere correr no frio e na chuva, e que ele avisou pro Fórmula, pode abrir que eu tô bem, os caras estão mal e eu vou quebrar todo mundo agora, e foi. Bom, é isso, resumo da etapa de hoje. Amanhã a 9ª etapa, a gente espera de novo outra carnificina, e espero que o Breninho amanhã a gente consiga falar para ficar mais encorpado no nosso debate. Obrigado, galera. Dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, manda pra gente aí. Estamos fazendo aqui o possível para deixar vocês atualizados em relação ao Tour, que está muito legal. Obrigado, abraço, até mais.